pode perguntar. Cadê o microfone? Cadê o outro microfone? Leva para ele o microfone. Peraí. Porque a sua fala é muito importante. Um colega meu, e eu estava falando sobre profeta e espírito de profecia. Aí você estava até comentando nos estudos isso aí. Aí ele me falou uma coisa assim que eu fiquei meio assim, eu falei, deixa eu fazer para perguntar. Ele falou assim que profeta, acho que João Batista, o profeta, ele foi o último. Tem até falando, o último profeta, ele falou mais ou menos lá o texto, mas eu não estou lembrado. Que nos dias de hoje é que Deus não envia mais profeta. O que via é o espírito de profecia que é na pessoa que ela vai e profetiza. O profeta igual teve aquele lá que falou que não ia chover mais e pronto, acabou. Aí ele falou assim, entendeu? Que na Bíblia fala assim, o último profeta que foi o último profeta. Ele falou mais ou menos o texto onde está escrito isso aí, mas eu não me lembro direito. Eu discordo, mas eu entendo o que ele quer dizer. É que como ele não conhece nenhum profeta, ele entende que porque ele quer medir um profeta que se parece com os profetas do Antigo Testamento, os de hoje. Na verdade são raros, mas ainda tem profeta. É porque com essa explosão da internet, e tem muita gente falando que é profeta, é muito complicado. Oi? Ele fala, eu sou profeta. Entendeu? Então, claro que o espírito de profecia ele opera em maior frequência, em maior quantidade. Qual que é a diferença do espírito de profecia com o profeta? Para alguém dizer que é profeta, ele tem que profetizar algo, ele tem que entregar alguma profecia ou falar algo da parte de Deus, e aquilo tem que acontecer. Não pode não acontecer. Entendeu? Então, vou imaginar aqui, alguém chega e fala bem assim, ora por mim, eu quero ficar grávida, eu não consigo engravidar. Se o profeta botar a mão e orar, acontece. Ele não precisa orar e perguntar a Deus. Deus não precisa necessariamente descer no espírito de profecia para ele poder orar. Eu já orei para alguém que na hora levantou. Ele tinha uma sequela, ele não era paralítico. Ele estava com uma sequela que ficou paralítico, estava derrame. Mas eu não tenho esse dom de orar e a pessoa levantar. Mas já orei e ele já levantou. No momento que o Espírito falou comigo, vai lá e faz. É isso que é Espírito de profecia. Então, depois disso aí, acho que foi uma segunda vez que eu orei e a pessoa levantou. Mas você não está orando para enfermo. Você veio fazendo, vamos fazer, quem está enfermo aqui, vamos orar. Todo enfermo que me pedir oração vai receber oração. Entendeu? Pode ser curado ou não. Agora, qualquer pessoa que chegar endemoniada, eu oro e tiro endemoniada. Porque eu tenho o dom de libertação. Agora, o profeta, eu conheço poucos. Mas a pessoa que tem esse dom de ser profeta, ele fala, acontece. Entendeu? Então, por exemplo, tem muita gente, conheço muitos profetas, que entregam a revelação. E quando entrega, acontece. Entendeu? Entrega, acontece. Fala, acontece. É porque aqui a gente não tem ainda, o Espírito Santo enviou as almas ainda que vão ter esses dons. Da onde eu vim, lá tinha um culto profético. E tinha muita gente lá que entregava a revelação. Então a gente chamava eles de profeta. Irmão, dificilmente, tem uma irmã que eu trouxe ela aqui, não sei se está enferrujado, não sei se parou de ser usada. A filha dela era assim, ó, 15, 20 pessoas na fila dela. Orava e revelava todo mundo. Revelava qualquer um. E as revelações eram profundas, não tem nada de coisa. E falava com você. Ao Kleber mesmo,
O Kleber, quem conheceu o Kleber? Poucos, né? Vocês conheceram? Você conheceu, irmão? O Kleber foi proibido dessa igreja. O Kleber, se ele pegasse uma carteira de trabalho e orasse pela pessoa, ela abre a porta para ele. Entendeu? É qualquer um que faz isso? Irmão, vou orar aqui dentro dessa carteira. Você crê? A pessoa acredita. Posso fazer um desafio? A pessoa fala, pode fazer um desafio. Orar, aquela semana pode se abrir. A igreja chamar. Entendeu? Tem pessoa que ela precisa que Deus revele. No caso de Elias, ele não precisava que Deus revelasse, ainda que Deus falava com ele. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. No dia que ele falou assim, não vai chover, Deus não falou com ele. E o profeta é lindíssimo. E tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque a palavra dele é sagrada. Entendeu? Eu conheço uma irmã, para mim, o nível que Deus usava ela era muito forte. Ela chegou, acho que ela caiu porque ela desobedeceu. Deus usava muito ela. Ela entregava a revelação assim, ó, no profundo, no escondido. Não é negócio de identidade, não. É coisa que a pessoa falou com Deus. Era profeta mesmo, falava e acontecia, revelava o que estava acontecendo. A igreja lotava no dia de culto. Eu não sei o que aconteceu com essa irmã, que ela se perdeu. Se perdeu como, pastor? Não sei se a soberba tomou conta, altivez de espírito. Foi parar na macumba. Eu sei aonde ela caiu. Eu sei aonde ela caiu. Porque quem é profeta ou tem o dom de profecia, tem que se basar na verdade. Não pode andar com conversa fiada com mentira. Porque senão o diabo te passa a perna ali. E aí acabou, cai o descrédito. Entendeu? Então, são dons que são real. A pessoa tem que vigiar, tem que guardar a vida dela, para que ela não possa desobedecer. Entendeu? Mas que estão aí, então. O dom de profecia muitas vezes é visitado na pessoa que muitas vezes ela profetiza, mas muitas vezes ela não tem aquele dom, não é quando ela quer. Ela é usada. Já quem tem, que é profeta, vira e mexe Deus usa ela. Até quando ela não quer. Entendeu? Às vezes ela está na frente do banco, o Espírito Santo fala com ela. Vai lá entregar esse recado para essa pessoa. Ela não estou na frente do banco. Eu conheço a pessoa, ela entrega. E vai lá e fala o que acontece. Entendeu? Alguma dúvida mais? Para mim não acabou, não. Para mim isso tem profeta no nosso meio. Porque, quer ver? Abre a sua Bíblia lá, eu vou achar aqui o texto aqui. Peraí, vamos lá, vamos ver se na Bíblia está escrito que acabou. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é isso. Efésios capítulo 4, versículo 11. Parece, eu fiquei feliz que você leu, viu? Meu amigo também aqui, a esposa, a filha. Quem achou? Efésios capítulo 4, 11. Lá no 4 também, não tem? Vamos ler lá no 4? Está no projetor? E ele mesmo concedeu um para apóstolo. Aí Deus fala que apóstolo, que os apóstolos acabaram, né? Só no antigo, na antiga lei, só no período dos apóstolos. Ó. Ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para, no plural. Acabou?
É raro, você tem que procurar. E o profeta tem que falar que ele é, tem que ser, a palavra dele tem que se cumprir. A testemunha fala que é. Não, fulano é. Fulano fala, acontece mesmo. Irmão, se o profeta orar pela sua vida, ele muda a sua história. Porque ele destrava o que está travado. Destrava. Se tiver porta fechada, ele abre ela. Quem destravou minha vida foi um profeta. Eu fui num evento em São Paulo. Eu conheço a minha vida antes desse evento e depois desse evento. Antes desse evento eu era um pastor que era motoboy, trabalhava de entregando lanche aí, pizza, esse negócio. Aí quando eu fui para esse evento, eu fui lá para buscar uma coisa e Deus falou comigo que eu ia levar outra. Chegou lá, o pastor deu a palavra para esse pastor, que também é profeta, e ele começou a ministrar e falou assim: eu quero entregar uma profecia para todos os pastores que estão aqui. Aí levanta a mão. Era um evento mais para pastores, mas tinha muitos pastores e muitos irmãos. Aí nós levantamos a mão. Ele falou assim: eu vou me dirigir a palavra para vocês agora. E ele não falou, porque ele era argentino. E aí tinha um intérprete que estava lá. Ele pegou e falou bem assim: vocês vieram aqui para buscar algo, mas eu vou entregar outro para vocês. A partir de hoje eu vou mudar a história de vocês, por causa da obra. E aí começou a entregar a profecia. Não tinha, eu olhei para todo o auditório, não tinha nenhum pastor que ficou de pé, todo mundo ficou no chão, prostrado, chorando. Que ele falou o que ia acontecer. Ele falou assim: eu vou dar empresa na mão de vocês, eu vou enriquecer vocês por causa da obra de Deus. A obra não pode parar. Não levou 2 anos para isso acontecer. Na mesma da hora o senhor falou comigo assim: levanta lá agora e vai para o carro. Fui lá, peguei o carro e fui na montada. Posso falar? Ah, não vou falar não. Eu tenho 15 carros hoje alugado, irmão. Eu só tinha um carro para trabalhar. Minha mãe fala assim: não fala isso. Eu falo: não, eu quero que as pessoas vejam que funciona. Eu trabalho com o meu carro e sabe disso. Eu tenho 17 automóveis, irmão. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer que você entregue tudo no altar. O Espírito Santo falou comigo assim: pega o seu carro e entrega no altar. Eu dei um carro de oferta e Deus me deu quanto? Vai parar em 20, pode ficar tranquilo. Pastor, você ganhou? Não, tem que pagar, irmão. Quando Deus te dá, você tem que pagar. Ele vai te dar recurso para você comprar. Eu nunca vi minha vida financeira abrir como minha vida daquele jeito. Mas o que mudou? Eu sempre ofertei? Sempre ofertei. Eu sempre fui fiel? Fui. Mas o que mudou? No dia que o profeta falou. Entendeu? Então, ó, ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outro para... Então, se acabou o profeta, também acabou. A nossa igreja, a igreja evangélica, a igreja do Novo Testamento, ela é mais apostólica do que pastoral. Se fala mais em apóstolo do que de... Se acabou o apóstolo, então acabou o pastor. Nem era para ter pastor. Entendeu? Qual foi o pastor que Jesus levantou? Nenhum. Ele levantou o apóstolo. É porque a gente vê pastor, apóstolo como cargo, isso é ministério, irmão. Alguém pode ser um pastor, na verdade ele tem um ministério apostólico, que é para servir de base, plataforma, para que outros subam. Ele não é maior do que o pastor, porque às vezes na igreja tem gente que brilha mais do que outras. Isso não tem nada a ver com a pessoa em si, quanto ela tem. Então, por exemplo, eu não era pastor, eu me tornei pastor por cada obra. Porque o pastor é aquele porque tem diferença entre apacentar e pastorear. Entendeu? Apacentar é quando você vai no particular da pessoa, trata ela, conversa com ela, chama atenção, repreende, cobra ela. Isso aí é apacentar. Pastorear, irmão, aqui, irmão, lá, dirige aqui, bota lá, faz a pregação, dá a administração, isso é pastorear. Mas apacentar é o que você faz no particular. Então, se ele deu um para apóstolo, está no mesmo texto, outros para profeta. Então, se acabou o profeta, acabou o pastor. Com vistas ao aperfeiçoamento para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus está dando o pastor, não é para ele enriquecer, é para ele tomar conta do rebanho. Se ele te deu o ministério,
pastoral, apostólico, profético. Todos esses ministérios é para poder servir a igreja. A função, a finalidade desse dom é para a igreja. Eu preciso que Deus envie profeta, eu preciso que Deus envie pastores, para que a igreja seja apacentada, tratada. Entendeu? A Bíblia diz que se tiver uma igreja que não tem profecia, não tem profecia, o povo se corrompe. Porque é a profecia que indica o quê? Onde está o erro? Está errado ali, vem para cá. Existe profecia falada, escrita e representada. Hoje nós estamos falando da palavra de Deus, ela também é profecia. Estamos profetizando, estamos tendo a revelação da palavra de Deus. Sempre grave isso na sua cabeça: os dons são para a igreja, ferramentas que Deus dá para a igreja, e Deus dá o ministério para a igreja, é para servir. Não existe hierarquia, essa coisa, o apóstolo é maior, o pastor é menor, o presbítero é menor. Não, todos são ministros de Deus, em finalidade diferente. Eu vou te explicar por que tem finalidade diferente. Existe pessoa que ela foi chamada para pastor, apacenta bem. Ele faz um bom trabalho como pastor, ele apacenta, ele cobra a igreja, ele consegue fazer com que os irmãos o siga, leva para o pasto. Mas às vezes, e muitas das vezes, esse pastor não é bispo. Qual é a função do bispo? Não é que ele é maior, não. O bispo, ele é o superintendente da igreja, é o administrador. Esse pastor muitas vezes não consegue administrar dinheiro. Igreja, quando ela cresce, ela entra dinheiro. Aí o cara não consegue pegar o dinheiro, aonde tem que colocar o dinheiro, tem que trocar o telhado, tem que pintar. Ele não consegue, isso mexe com ele. Muitas vezes o cara tira o dinheiro para a vida própria. Aí o que acontece com ele? Esse cargo, esse ofício, acaba matando o pastorado. Tem muito pastor que se perdeu porque mexia com o dinheiro da igreja. Aí se tem uma igreja inteligente, faz o quê? Separa o cargo, o ministro, o pastor, e deixa outro tomar conta do dinheiro. Porque tem gente que sabe tomar conta do dinheiro, irmão. O dinheiro não mexe com o coração dele. Não é, Braz? Então o que mexe, né? Opa, peraí, deixa eu ver. Aí já faz o cálculo. Aí cai. Então, tem pessoa, por exemplo, que ela é boa de lidar com gente. Tem o dom de lidar com gente. Entendeu? Eu estou vendo se o Braz aí, ele vira um pastor. Né? De repente eu misturo um pouco o Braz com o Marco para ver se sai um pastor aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então esses dons aí, não é a pessoa que escolhe, agora eu sou um apóstolo, viu? Não é ela tem que exercer. Para mim, o apóstolo é o cara que levanta os pastores. Eu conheço um apóstolo que na igreja não tem nenhum pastor. Como que ele é apóstolo, gente? A palavra apóstolo significa pai. Pai de outro. Então, se ele é pastor de outro pastor, e ele é o fundador da igreja, ele é um apóstolo. Ainda que não tenha esse cargo, mas ele é um apóstolo da igreja, enviado primeiro. Foi enviado, a palavra apóstolo foi enviado. Mas que tem a função de paternidade. A igreja, ela precisa tratar da família que o pai falhou. Porque o mundo está faltando pai. Aonde o mundo está errado? Qual é o pecado maior do mundo? Qual é a falha maior do mundo? Paternidade. Você vai no presídio, dia dos pais, os pais não vão lá. No dia das mães, as mães vão. Tudo que a mulher quer é o quê? Um pai. Qual é a função do pai? Proteção, provisão e paternidade. Quando a mulher deixa a casa do pai para ficar com o marido, qual que ela está fazendo? Ela está substituindo a função do pai agora no marido. E a Bíblia ela deixa bem claro. Quem é que pode vetar um voto de uma mulher? O pai ou o marido? Então, aonde foi o que Jesus está querendo trazer de volta? A masculinidade dos homens, a virilidade dos homens. Hoje tem muito homem aí que não é viril, cara. O cara eu estou com um problema grave lá de um cara que não pagou a pensão. Agora o seguro não quer pagar o prejuízo do carro porque o cara não pagou a pensão. As bagunças dessa vida da gente. Eu te pergunto, como que um macho faz filho e não dá pensão pro filho?
é que está com birra da mulher. Os dois brigam, aí fica com raiva da mulher, não vou dar pensão, porque ele acha que vai casar com o outro. Faz sua parte, meu amigo. Né? 300 reais, 400 reais, será que faz tanta diferença na vida do cara assim? Aí o cara, sabe, está faltando isso no homem, nos homens de hoje. Virilidade. Vamos lá, parando então volta lá no 15, né? 1 Coríntios, capítulo 16. Nós estávamos lá, mas vou te responder essa pergunta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Ora, todos acharam? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também, o mesmo que ordenei na igreja de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme as suas propriedades, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Quando tiver chegado, mandarei o que por cartas aprovares para levar a dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão contigo. Paulo está falando aqui de uma oferta específica que ele estava pedindo para a igreja, para poder ajudar em Jerusalém, para ajudar lá os pobres. Então essa oferta, essa coleta que está falando é uma oferta, né, uma ajuda, que cada um deveria fazer ali antes que ele viesse, para que não se fizesse no momento que ele chegasse. Versículo 5: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque também tenho de passar na Macedônia, e bem pode ser que fique convosco também no inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco também, se o Senhor o permitir. Por que Paulo fala se o Senhor permitir? Porque Paulo ele se tornou escravo de Cristo. Então, mesmo que ele quisesse fazer algo que parecia ser bom, ou benéfico, ele sabia que muitas vezes Deus o impedia. Toda pessoa que entendeu o Evangelho e que entregou sua vida para Cristo, ela vai vendo que aos poucos o como Deus vai governando a sua vida e te levando a exatamente fazer a vontade dele. Esse fazer a vontade de Deus é que a alma não quer. A nossa alma, ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela está obedecendo à vontade da carne. Então, como que eu vou saber, pastor, que a vontade de Deus é na minha vida? Todas as vezes que Deus ele te impulsionar por aquilo, e muitas vezes a alma não quer. E nós temos que tomar cuidado também, porque às vezes algo parece ser bom, mas não é a vontade de Deus. Por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque para ficar marcado em vocês. Eu queria abrir essa igreja, mas eu queria abrir Vila Velha, ficar mais perto para mim, já tinha um ponto, me pagar aluguel. E Deus falou assim: ok, mas faz na Serra. Na Serra eu não queria vir. Não parecia que era uma coisa boa abrir uma igreja lá em Vila Velha? Não, abrir igreja que é uma coisa ruim, não é. Mas Deus falou assim: não, eu quero que você faça na Serra. Aí meu coração falou: vai longe. Poxa, vem aqui pertinho, já tem um ponto. Não quero. Pregação de domingo. A gente se cansa por fazer a nossa vontade. Toda vez que você estiver fazendo a vontade de Deus, não existe cansaço. Pregamos domingo aqui que Noé pregou 100 anos e não ganhou alma nenhuma, só as famílias dele, só as almas que a família dele, da qual Deus já tinha escolhido. E aí, na pregação, a gente usa uma conjectura que ele pode ter se cansado. Poxa, estou pregando há 10 anos e ninguém se salva, estou pregando há 20 anos e ninguém se salva. Aí, na pregação eu falei: mas Deus não mandou você pregar, Deus mandou você fazer a arca. Tudo que nós precisamos fazer é a vontade de Deus, e descobrir qual é essa vontade de Deus. Entendeu? Então Paulo está falando assim: se Deus me permitir, assim eu vou.
Versículo: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que este esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhar em paz, para que venha ter contigo, pois o espero com os irmãos. Paulo está falando assim: eu estou indo para um lugar aí, mas estou enviando Timóteo. Era um jovem, né, que Paulo havia treinado ele, havia instruído ele. Tudo indica que Timóteo era um presbítero, ou se não me engano, um pastor. E aí, por ser novo, Paulo tinha temor de que a igreja o não recebesse, pela sua pouca idade. Mas Paulo dá carta dizendo: ele é um servo de Deus, homem trabalhador, receber com alegria, né, com honra. Paulo realmente era missionário, irmão. Paulo ele ia para o lugar, desmembrava lá o local, começava o trabalho, estabelecia uma igreja, colocava um líder, depois ele ia embora. Aí de vez em quando Paulo voltava. Vamos ver como é que está o trabalho lá? Se o trabalho estivesse bem, Paulo ok. Se não tivesse, Paulo mandava outro. Então, o trabalho, o ministério de missionário é isso, é abrir obra, é desmembrar. Não é sentar em cima de culto, fica lá. Não, é obra. Desmembrar, é abrir culto, pastor, toma aqui esse pontinho aqui, já dá para botar um dirigente de obra acrescentar. Beleza, vou colocar lá um irmão para tomar conta. É o trabalho missionário. Entendeu? Paulo fazia esse trabalho muito bem. Acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve, né, vontade de ir até agora. Porém, quando lhe oferecer uma boa ocasião, eu estou ruim de leitura hoje, tá? Acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que ele fosse ter com os irmãos. Na verdade, ele não teve vontade de ir até agora. Irá, porém, quando lhe oferecer uma boa ocasião. Vigiai, estáis firme na fé. Portai-vos varonilmente. Vigiai, estáis firme na fé. Portai-vos varonilmente. Ou seja, como macho, e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora rogo-vos, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é a primícia da Acácia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis, as tais, e a todo aquele que auxilia na obra do trabalho. Foco, porém, com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram a vossa parte que me faltava. Paulo tinha sempre pessoas que estavam com ele ali, dando suporte, né, auxiliando. Engraçado que Paulo, na maioria das cartas que Paulo escrevia, Paulo estava preso. Pouco tempo que ele estava livre, ele estava fazendo a obra de Deus. Em muitas partes ele ficou preso também. E aí tinha sempre os irmãos que davam suporte para Paulo. Porque, versículo 18: porque recreia o meu espírito o vosso. Recrear o meu espírito o vosso. Reconhecei coisas os tais. A igreja da Ásia vos saúda. Paulo estava na Ásia, está vendo? Saúde-vos afetuosamente com o Senhor, a Áquila, Priscila, com a igreja que está na sua casa, com a igreja que está na sua. Mas para mim toda a casa devia haver um culto, irmão. A melhor maneira de você ganhar alma é você abrir um culto na casa. Lembra que a gente fazia esse trabalho aqui quinta-feira? A gente ia nas casas e abria os cultos. Aí
casal aí poderia, voltar a esse trabalho. Ver quem quer o culto lá. É uma estratégia. Abre o culto lá, você chama o seu vizinho vem, a gente faz ali o trabalho, essa pessoa ela é evangelizada. Muita gente quer Deus, mas ainda não quer vir na igreja. Então a igreja tem que ir aonde? Ir atrás deles. Então tinha uma igreja na casa desses irmãos aqui, ó. Todos os irmãos de saúde, saudação de Paulo, saudação da minha própria mão, Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, Maranata, ou seja, agora vem ao Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor seja com todos nós, Cristo também. Agora vamos passar por segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo também 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Viu a diferença que Paulo fala entre Deus, o Filho e o Espírito Santo? Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da divindade. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, porque nos conceda, que nos conceda em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Paulo está dizendo assim, quando você está passando por alguma tribulação, o Pai das consolações vai te consolar. E aí quando você for consolado, use essa consolação para consolar outro que também estava com a tribulação, com a mesma consolação que o Deus te consolou. Aleluia. Viu por que você passa por tribulação? Para você ser consolado por Deus. E quando Deus te consolar, console o outro também. Experiência. Porque, versículo 5: com as aflições de Cristo somos abundantes em nós, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência a mesma aflição que nós também padecemos. Suportar com paciência, viu? As aflições. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim serei também. De vez em quando Deus nos consola, né? Passa aquele momento de tribulação, passa o momento de perseguição, existe uma calmaria, existe bênção, prosperidade, aí você esquece que foi consolado, que foi atribulado, né? Aí existe um período de consolo, a bonança. Geralmente quando você venceu, qual é a finalidade da aflição? Primeiro, amadurecer você. Pastor, mas por que Deus quer me amadurecer? Porque Ele quer te entregar coisas maiores, quer te colocar você no nível maior. Só que Ele só pode dar coisas grandes a gente madura, né? Imagina que você é um pai, quer dar um carro para o filho, mas o filho seu só está dando um comportamento de menino irresponsável. Você fala, não posso dar um carro para ele agora. Se eu der um carro para ele agora, ele vai se matar. Não tem responsabilidade nenhuma. Aí você vê o menino ali irresponsável, o cara, né, está mostrando que é maduro, tem responsabilidade. Não, está na hora de dar um presente para ele.
Vou dar um carro para ele. Isso já aconteceu comigo, irmão. Eu queria muito ajudar uma pessoa, mas eu vi que essa pessoa não é madura ainda. Eu falei, não, agora não é não. A hora que eu ver a maturidade dela, eu vou dar força. Entendeu? Porque se você abençoa uma pessoa fora da hora, aquela bênção vai se tornar uma maldição na vida dela. Né? Então Deus dá coisas grandes para quem amadureceu rápido. Quanto mais rápido você amadurecer, mais rápido Deus te abençoa. Entendeu? Pastor, como é que isso funciona? Testando. De vez em quando eu jogo uma bomba na sua mão. Aí você quase desanima, tem que se matar, tem que pular da ponte. Então eu falei, não posso não. Chega ele amadurecer também. Volta lá aquela fase antiga dele. Você quer ver um exemplo disso, Rubem? Eu acho que eu comentei com você do motorista que estava com o carro alugado, né? E aí quis voltar para trabalhar com o CLT. Dirigir esse carro lá no TKP, né? KTP, sei lá. Me ligou agora, desesperado, não quer ficar. Mas eu tinha falado, né? Falei que você ia entender? Essa aí só dava outra velho. O cara estava com o carro próprio, estava empreendendo o próprio negócio, quis voltar para trabalhar com os outros. Braz da vida, né? PKT. Estava desesperado comigo. Falou que o carro furou o pneu, não tinha step. O cara tem um carro que ele pode ir todo dia para casa, faz a hora dele, faz dinheiro quando não quer no trabalho, não precisa falar com ninguém. Aí vai botar o ponto lá, botar o dedo lá no ponto lá, e prestar conta, bater continência, vai de ônibus, volta de ônibus. Assim, sabe, o negócio que o cara tem a oportunidade na mão, mas sabe por quê? Porque ele não entendeu ainda o jogo. Ele precisa que alguém mande nele. Ele não consegue mandar a si mesmo. Qual a diferença de um trabalhador para um empreendedor? O empreendedor tem que ter disciplina, é ele que manda nele, ele que cobra ele mesmo. Não é possível, eu tenho que ter alguém que me cobre. Então, vai trabalhar para os outros. Ganha metade que você ganha aqui, vai ganhar 1.500 contas. Aí desesperado para não voltar para o carro de novo. Assim é Deus. Você quer ganhar mais? Quero, então Deus vai te provar. Como, pastor? Ao que você falar com Deus, Deus vai te dar assim, Senhor, eu quero ter liberdade, eu quero ser grande. Aí o Senhor, tá bom. Outro dia o patrão te manda embora. Você, Senhor, você não queria nada, agora você está livre, agora você pode empreender. Vai vender mexerico, vai vender laranja, vai vender paçoca. Mas, quando eu falo isso a pessoa, está me humilhando agora. Você não entendeu o jogo. Quem vende paçoca na rua, no sinal, é muito mais que um trabalhador. Não entendeu o jogo. Mas a pessoa que é menina faz o quê? Está me humilhando. Está mandando para rua vender. Ué? Não tem emprego melhor do que vendedor. E quem trabalha para os outros é o pior vendedor. Porque vendeu a sua hora para os outros. Agora, tudo tem uma fase. Existe uma fase que você precisa trabalhar com os outros. Vai chegar uma hora que essa fase pode melhorar. Nem todo mundo consegue empreender, porque não tem estômago. E tem gente que está muito bem trabalhando para os outros. Está tranquilo. Entendeu? Eu estou dando exemplo. Né? Mas aí eu quero coisas grandes de Deus. Grandes coisas exigem o quê? Exige grandes responsabilidades. E nada grande que Deus te dá é para você abençoar a outro. Entende? Você pode fazer uma oração dizendo assim: Senhor, me abençoa com um emprego, e Deus pode te dar um emprego. Como você pode fazer a oração que eu fiz: Senhor, eu quero ser a mão que abençoa outros. Eu quero ser um empreendedor que vai fornecer emprego para os outros. Também é uma bênção. A um Deus dá uma coisa, a outro Deus dá outra. Entendeu? A Bíblia diz assim: ó, Deus dá pão para o trabalhador e semente para aquele que semeia. Quem quer empreender não vai nunca pedir pão, vai pedir semente. E Deus sempre te dá semente. Você planta aquela semente e multiplica. Aí Deus faz o quê? Na colheita te dá mais. Mas o trabalhador, ele sempre vai ter pão. Pão é salário, né?
versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, versículo 8, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiramente agravados, mais do que podíamos, de tal modo que até da vida desesperamos. Foi grave, né? Perdeu a esperança de viver, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Toda tribulação e toda luta que você passa tem uma finalidade. Qual, pastor? Provar sua fé. O quanto você confia em Deus ou não? Porque quando confiamos em Deus, não entramos em desespero. Se vem o desespero, a nossa confiança ainda está fraca. Paulo está falando assim, ó, foi tão grave, que nós passamos na beira da morte. Tipo assim, fui para o CTI. E o médico falou, ó, não tem esperança de vida. Paulo falou, eu já tinha desistido de viver. Mas o Deus que tem poder para ressuscitar os mortos, nos trouxe de volta. Viu? É aquela luta que você está passando, você fala assim, eu vou morrer. Entendeu? Então, vai olhando. Ó, eu vou te dar uma dica que você vai entender melhor. Toda luta na sua vida, Deus apagador. Vamos lá. As crianças estão olhando. Isso aí. Tão bonito isso aqui, né? Provação. Todo crente ou já passou, ou está passando, ou vai passar. É inevitável. Provação você vai ter que passar, não tem jeito não. Eu já falei por que você é provado. Por quê? Porque prova a sua fé. Ou melhor, definição de fé, ó, o quanto nós, vou botar nós aqui, vou botar no meio junto também, nós confiamos isso em Deus. Então, a aprovação prova o quê? Prova a fé. Está testando o quê? Quanto você confia em Deus. Aí assim, ó, ela vem 3 vezes na sua vida, tá? Pastor, a minha está vindo mais de 5 vezes. Você vai entender por que vem. Ela veio a primeira vez na sua vida para quê? Para você ter, botar conhecimento, conhecimento do que está faltando em você, ou do que não tem em você. Então a primeira vez que essa luta veio, é para que você veja que você não tem aquele dom, aquele fruto do Espírito, ou que a sua fé está fraca. Então você vai passar por aquilo e você vai ver que você vai ser desnudado. Que a gente usa algumas roupas, digamos assim, alguns objetos para as pessoas. Você se esconde, né? Todos nós nos escondemos das pessoas. E algumas conseguem de vez em quando se mostrar para Deus. Mas no fundo a gente está sempre nu diante de Deus, só que você não sabe. Aí o que Deus faz? Deus pega e faz o quê? Ele te mostra como Ele te vê.
E como que ele te faz isso? Te botando numa situação de luta. Porque a melhor versão de nossa é na pressão. Fulano é calmo, fulano é pessoa boa, bota ela na pressão, pressiona ela, bota ela ali na panela de pressão para ver se realmente ela é calma, ela é aquilo de tudo mesmo. É ali, né? Então vamos lá. Primeira vez que veio para que eu tivesse conhecimento. Se você entendeu, porque se você não entendeu, vai vir várias vezes. Pronto, eu vi. Passei por essa luta e você descobriu o quê? Eu não confio em Deus assim. Eu duvidei do Senhor. Eu achei que Deus era uma coisa, se decepcionou com Deus, quis morrer, quis desviar. Essas coisas não parecem a cabeça. Aí passou aquele momento, né? Vai vir a segunda vez. Toda vez que isso acontecer, eu não sei se você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses nessa luta. Mas aí, quanto mais rápido você enxergar, você sai dela. Pronto, passei a primeira vez. Ai, graças a Deus. Pronto, me livrei daquela situação. Calma, vai voltar. Isso aí. Ou depois do ano que vem, ou algum ciclo da sua vida. Nós temos 7. Em algum momento vai voltar. Pode preparar. Aí quando vem, você fala, pô, de novo. Chega, eu tinha vencido essa luta. A segunda vez é para você isso, suar. Agora você tem que treinar. Não, a primeira vez que veio, eu não confiei em Deus, eu entrei em desespero. Agora eu vou confiar no Senhor. Eu vou me fortalecer em Deus. Eu vou passar essa luta. Eu lembro a primeira vez que eu passei por uma aprovação, e a prova era ficar calado. Caramba, irmão. Aí veio a primeira vez, eu murmurei, falei, não aguentei. E aí depois eu falei assim, aí eu entendi. Aí veio a segunda vez. Eu falei, caramba, agora tem que ficar calado. Aí passei, calado. Irmão, que vontade que eu tinha de me defender. Essa era a palavra. Eu não podia me defender. Eu tinha que confiar em Deus e ficar. Aí quando vem a terceira vez, por que vem a terceira vez? Te aprovar. Isso, aprovar. Foi aprovado. Passou, foi, acabou. Não volta mais. Mas tem que ser nessas características de diretriz. Pastor, toda vez eu passo por essa luta, você foi aprovado. Entendeu? Em tudo que você vai viver, elas têm esse perfil aí, ó. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Passou uma luta financeira, se desesperou. Relaxa. Aí vem a segunda vez, você fala, não, confia em Deus, Deus está no controle, não vou te esticar a cabeça. Deixa na mão de Deus. Entrega na mão dele. Passou. Se na terceira vez vem, você fala, vou passar melhor que a segunda vez. Primeiro me aperfeiçoa, a terceira não quer nem saber desse negócio. Tá bom. Por quê? Porque ele tem efeito na sua vida, mas você foi aprovado. Aquilo te curou, aquilo te tratou, aquilo te amadureceu. Essa é a realidade. Entendeu? Uma vez, eu tive que me desligar de onde eu estava. Ministério. E aí eu confiei em pessoas. Só que quando eu saí, essas pessoas se viraram contra mim. Isso me machucou muito. Há muito mesmo. E eu vi quanto eu era dependente de pessoas. Aí foi muito dolorido, então, a primeira vez, para ter clareza. E eu vi quanto eu era dependente. Você sabe o que eu tive que fazer para mim poder me sentir melhor? Deletar essas pessoas do meu celular. Deixar elas viver. E aprendi o seguinte: pessoas, elas vêm fazer parte da sua vida, amanhã elas vão embora. E não tem nada de errado nisso. Então, aquilo me mostrou como eu era dependente de pessoas. E fique em paz, elas vão te deixar. A vida segue. Tem gente que é amigo da pessoa que brigou com ela na infância. Você está doido? Que fase que você está na sua vida, que essa pessoa te abandonou ainda? Mas vamos lá.
Aí veio a segunda vez, eu estava em outro ministério, foi antes de eu vir para cá, e aí aconteceu de novo. Quando aconteceu, eu falei, não vou errar com a segunda vez não. Me mantive calado, não falei mal, não murmurei do ministério, não falei contra o meu líder, mandei bênção para ele. E irmão, porque assim, às vezes a pessoa se magoou, aí deixa de congregar, aí alguém pergunta, como é que foi? Ninguém me entende, eu servi, ninguém me valorizou, aí começa a meter o pau. O que está acontecendo com ela? Está se amaldiçoando. Vai voltar de novo para essa fase. Não, foi bem, está tranquilo, está de boa. Não, deixa uma maravilha, uma bênção. É um momento, né? Mas toma aí, pessoa. Se a pessoa fez isso com clareza, com carinho, tranquilo, o que acontece? Passou de fase. Vai sempre voltar quando ela ainda está o quê? Magoada. Por isso que tem gente que fica de igreja em igreja, percebeu? Pulando de galho. Porque quando ela sai levantando cadeira, magoada. Entendeu? Não, vai em paz. E aí, terceira vez, vai aqui. O que aconteceu na terceira vez? Como eu já tinha vivido a segunda vez e vi que funcionou, eu falei assim, pode vir terceira, pode vir quarta, o comportamento é o mesmo, não vou amaldiçoar, não vou falar mal, vou ficar calado no meu canto, vou abençoar quem saiu. E as pessoas foram saindo, tranquilo. E isso me tratou e me amadureceu e me curou. Claro que você sente falta quando uma pessoa que você gosta te deixa. Mas você precisa aprender a deixar embora. Tempo de cada um, né? Então, para que eu sou provado? Para testar a minha fé. Para ver se eu confio ou não confio em Deus. Às vezes você pode ser provado em doença. Entendeu? Oração que não é respondida. Deus é mestre em fazer isso. Quando te coloca na prova, Ele te ouve. Porque tudo que você está pedindo para sair da prova. E Deus quer que você entenda porque está sendo provado. O quanto rápido você entendeu porque está sendo provado, mais rápido você sai dela. E mais rápido você amadurece. Desse modelo. Viu aí? Então, em vez de você falar assim, Senhor, me tira disso, você vai assim, Senhor, para que eu estou passando por isso? Fala logo, quero saber logo, quero pular uma etapa. Quero ficar nesse negócio muito tempo não. E aí Deus vai falar com você. Uma vez Deus falou profundamente comigo. Você sabe por que você está passando por isso? Porque quando eu tiro isso de você, você desmonta. Eu não sou sortudo, é isso que eu sou tudo. Ó, se você tivesse tudo isso aí, você estaria confiante, você estaria alegre. A sua alegria depende disso. Eu falei assim, então arranca. Se isso está me atrapalhando, arranca. Arranca tudo, falei para ele. Eu não aceito viver sem a tua presença, sem o Senhor na minha vida. O Senhor é tudo na minha vida. Aí quando Deus vem, irmão, tudo volta. Porque Deus só pode dar tudo quando tudo é Deus para você. E tudo que Ele te dá são só coisas. A aprovação de Jó é o quê? Oi? E Ele pode tirar ao mesmo tempo que te deu. Exatamente. Se você merecer, Ele não vai tirar. Se você não merece, Ele vai tirar de você. Viu? Se você pode ter, se Ele tirar não faz diferença. A bronca de Jó não era porque perdeu as coisas, é porque Deus se calou. Mas Deus sabia que Jó podia suportar, por isso o provou. Versículo para onde? 10. A qual nos livrou da tão grande morte e livrará em quem esperamos. A qual nos livrou de tão grande morte e livrará e quem esperamos que também nos livrará ainda, ajuntando-nos também vós, oração por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas, ela ficou esquisita, né? Pela mercê, parece francês, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas a graça a nosso respeito. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus
não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus. Temos vivido no mundo em maioria convosco, em maiormente convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão a que já sabeis, ou também conheceis, e espero que também até o fim reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória. Como também, ou seja, essa história da coroa, né, na cabeça do salvo, não é coroa literal, é a obra que eu faço no outro. Eu tenho uma coroa de glória. Qual que é a coroa de glória? A obra que eu faço em outra pessoa. Toda vez que eu sirvo a igreja, toda vez que eu sirvo aos servos do Senhor, esse servir ao outro me dá o quê? Galardão. Por isso Paulo está falando assim: a nossa glória é vocês. Esse vocês é o quê? Pessoas. Entendeu? Sempre o alvo é a alma. Cadê? E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivéssemos uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e a Macedônia ir outra vez e ter convosco, e sendo guiado por vós a Judéia. E deliberamos isso. Usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim ou não, sim, sim, não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi assim e não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. O que Paulo está falando aqui, esse negócio de sim, sim, não, não? Tem crente que ele não é sim nem não, ele fala sim e depois ele fala não. Se é sim, é sim. Se é não, por que tem uns que falam sim e depois faz não? E tem uns que falam não e depois faz sim? Entendeu? Está igual o Chaves. E aí você vai lá, Chaves? Sim. Vai ou não vai, Chaves? Sim, não. Ô bendito, se falou sim, cumpra. A sua palavra tem que ter peso. Se precisar de voltar atrás, se justifique e não use da justificação o tempo todo. Fulano, te deu uma palavra que eu ia fazer isso, que eu ia na sua casa, que eu ia fazer isso, só que aconteceu um imprevisto. Eu queria que você me liberasse dessa palavra. Queria que você me desse uma segunda chance. Mas esse artifício não pode ser o quê? Contínuo. O tempo todo. Entendeu? Tem que ser uma exceção e não uma regra. Tem gente que marca uma coisa, vai adiante. Marca uma coisa, vai adiante. É sim, sim, não, não. Eu não gosto muito de marcar muita coisa. Por quê? Porque se eu marcar, eu tenho que cumprir. Eu me conheço. Eu vou me matar, mas eu vou cumprir aquela palavra. O diabo é doido que você fique fazendo isso aí, dizendo sim, não, mudando o seu sim, não, não sim. Por quê? Aí acabou você não é mais a imagem semelhante de Deus. Deus não faz isso? Você não se parece com o seu Criador. Aí ele te acusa lá, tá vendo? Seu servo? Olha lá, fala uma coisa e cumpre outra. Tem gente que marca dia e hora. Não, pode marcar lá 16:03, eu estou lá. Dá 16:03, dá 16:10, 16:20, o outro dia e nada. Vamos lá. Paramos no
Como? 19? Já? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim, e Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há em Deus, nele são sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco, os que nos confirmam convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Eu já falei acerca do penhor do Espírito Santo, né? Pastor, relembra para nós esquecemos. Deus já te salvou, certo? Ele já te salvou. Quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Filho e Senhor, você já foi salvo. Melhor dizendo, você foi livre do inferno. Qual é a prova, pastor? Qual é a garantia que eu tenho que isso aconteceu? É que Ele te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em você vale muito mais para Deus do que a salvação que você espera. Porque o Espírito Santo, ele é o seu penhor. Você vai lá no banco, na Caixa Econômica, você tem uma aliança que vale aí, sei lá, 100 mil reais em ouro. Você precisa de um dinheiro emprestado. Aí você chega para o banco e fala: olha, eu quero deixar essa aliança como garantia de que eu volto a pagar. Se porventura eu não pagar, você fica com a aliança. O banco avalia e fala: vale 100 mil. Quanto você quer? Geralmente eles te dão aí 70%, né? Ó, eu te dou 70 mil. Talvez 50. Quanto você quer? Eu quero 100 mil. Não, 100 você não consegue pegar. Você consegue pegar 70, 55. Vou botar que você pega 70 mil. Se você não pagar, o que o banco faz? Fica com a aliança como um pagamento. Mas quando você devolver o dinheiro, ó, está aqui os 70 mil. Geralmente tem alguns encargos ali, um pouquinho mais, né? Vamos calcular aqui, beleza, deu 76 mil. Está aqui os 76 mil. Aí o que ele faz? Te devolve a aliança. Você fala assim: não, mas eu quero renovar. Você pode renovar se você quiser. Mas vamos lá. O que é esse penhor? É a garantia. Como que Deus te deu garantia de que te salvou? O Espírito Santo em você. Pastor, agora você me colocou confuso, porque eu nem sei se eu tenho Espírito Santo. Como é que eu sei que eu tenho ele dentro de mim? Né? Você entende ele como um pensamento que te traz para Deus. Todas as vezes que você erra, ele te cobra. Todas as vezes que você sai do trilho, ele te coloca no trilho. Como? Te dando vontade de voltar para o caminho, de buscar Deus. Faz um teste amanhã, para de vir para a igreja, começa a ir para o mundão, fazer as coisas do mundo. Você vai sentir o quê? Tem uma coisa errada em você. E o ímpio não tem isso. A pessoa que não tem Deus, ele não faz diferença. Ele fica tranquilo, né? Então, se eu sou todo dia cobrado, me entristeço, sinto vontade, quero buscar, é quem que está fazendo isso? O Espírito Santo. Irmão, eu quero que essa igreja tenha essa experiência de levar a marmita dentro da Cracolândia. Você vai ver quantas pessoas sentem vontade de estar aqui nessa igreja. Pessoas que eram pregadores, que eram ministros de louvor, que faziam parte da igreja, e hoje estão nessa fundo do poço, mas lá dentro do fundo do poço o Espírito Santo está cobrando de voltar. Eles choram, eles cantam, eles se derramam na presença de Deus. O que é isso? Pessoas que estão lá, por alguma disciplina de Deus, talvez porque não querem negar o seu próprio ego, mas sentem vontade de estar aqui. Então, choram, tem de presença de Deus, louvam, tem cada voz linda na Cracolândia. Gente que louva, que você fala assim: meu Deus,
Como que pode estar aqui? Assim? Pregadores, gente que tem conhecimento da palavra. Disciplina, né? Então, o Espírito Santo selou. Versículo 23. Invoco, porém, a Deus o testemunho sobre minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntios. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Vamos parar por aqui?